Um dos grandes temas dessas eleições, o Auxílio Brasil é um programa criado no final de 2021 para substituir o Bolsa Família, instituído em 2003 pelo governo do ex-presidente Lula, que hoje disputa a presidência com o atual presidente e candidato à reeleição, Jair Bolsonaro. O Auxílio Brasil começou a ser pago no fim da pandemia e sucedeu também o auxílio emergencial, criado para socorrer desempregados, trabalhadores informais e autônomos durante a crise do coronavírus. A última parcela do benefício foi paga em outubro do ano passado. Pelos cálculos da Rede Brasileira de Renda Básica, pelo menos 25 milhões de trabalhadores que recebiam o auxílio emergencial ficaram sem renda depois do programa. No pós-pandemia, a fome também aumentou no país. Dados do primeiro semestre de 2022 mostram que 33,1 milhões de pessoas não tinham o que comer no Brasil. Os dados são da Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional. Ou seja, 14 milhões de novos brasileiros regrediram para a situação de fome em pouco mais de um ano, segundo o estudo. Dessa forma, o país regressou a um patamar equivalente ao da década de 1990. Para o economista-chefe do Banco Fator, José Francisco de Lima, de fato, a descontinuidade do auxílio emergencial ajudou a aumentar os números da pobreza e da desigualdade no Brasil, acentuados pela pandemia. Tudo isso em um cenário de inflação crescente. A questão da interrupção do auxílio. Isso foi fartamente avisado por muita gente, inclusive eu, quando apareceu aquele negócio. Não, no ano que vem acabou a pandemia, então, isso olhando para 2021, né? De 20 para 21. Acabou a pandemia, então não é mais emergência, né? E, obviamente, isso ia ter um efeito muito ruim. Quer dizer, isso ajuda a explicar essa piora. Então mas é pior ainda, porque você tem um choque de preço de alimento e o governo não tem o que fazer, ou não sabe o que fazer. Para quem não tem renda nem ocupação, 100, 200, 400, 600, é bom, é muito do bom. E quanto mais, melhor. Me parece que o assunto não é esse. Me parece que é o uso deste canal de transferência de renda de uma maneira oportunista, olhando para a eleição. Para mim, isso é claro. Mas a chamada PEC das Bondades, aprovada em julho desse ano, quase 7 meses depois do fim do auxílio emergencial, permitiu que o governo aumentasse o valor do Auxílio Brasil de R$ 400 para R$ 600, além de outros benefícios a menos de 90 dias das eleições presidenciais. A proposta estabelece a criação de um estado de emergência no país em decorrência do aumento imprevisível e extraordinário do petróleo e de seus derivados, como os combustíveis, por exemplo, segundo o projeto original. Dessa forma, o governo conseguiu aumentar as despesas e também contornar o teto de gastos, além da lei eleitoral, que proíbe a criação de benefícios sociais em ano de eleição. Então, agora o que está acontecendo não é só a ampliação do valor, mas a alteração no desenho da política pública, porque ela teve esse caráter de reforçar as chances da candidatura Bolsonaro a presidente, né? A ideia era sempre a gente caminhar na direção de uma focalização para fazer esse gasto de forma eficiente, né? E quando a gente viu, uma boa parte desse esforço foi, no fundo, para ampliar o número de pessoas que potencialmente poderiam votar na candidatura à reeleição. Em outubro de 2022, cerca de 500 mil novas famílias passaram a receber o benefício, segundo cálculos do governo federal, que estima que atualmente o número de pessoas contempladas pelo benefício ultrapasse os 21 milhões. Para Bruno Caraza, que é mestre em economia, a expansão do auxílio pôde sim ser sentida nas urnas e também nas pesquisas de intenção de voto, que inicialmente mostravam o presidente Lula com uma larga vantagem diante do atual presidente Jair Bolsonaro. Ambos os candidatos se comprometeram a dar continuidade ao auxílio turbinado de R$ 600 em 2023. Mas a estimativa é que se o gasto adicional do Auxílio Brasil continuar nesse valor no ano que vem, as contas do governo podem apresentar um rombo de até 103 bilhões de reais em 2023, segundo a instituição fiscal independente ligada ao Senado Federal.
Isso se ele ficar fora da regra do teto de gastos, que limita o crescimento das despesas à inflação do ano anterior. Independentemente de quem vença a eleição, acho que tem uma longa fatura de gastos, despesas, programas de transferência de renda que foram implementados nos últimos anos e principalmente nos últimos meses com esse objetivo eleitoral. E independentemente de quem vença a eleição, vai ter que apresentar soluções, propostas, vai ter que negociar com o Congresso um conjunto de medidas para restabelecer a credibilidade das contas públicas brasileiras, que foram bastante abaladas nos últimos tempos com esses pacotes de estímulos que vêm sendo lançados aqui no Brasil. Tanto a campanha de Lula quanto a campanha de Bolsonaro não deixaram claro como essa conta vai ser paga até agora, uma vez que ambos não se aprofundaram em suas propostas econômicas, consideradas vagas até o momento. O economista-chefe do Banco Fator diz que a consequência dessas incertezas abre espaço para inibir tanto investidores quanto empresários, além de turvar ainda mais a visão sobre o que vem adiante. Isso inibe as empresas de contratar gente, porque você vai contratar, vai produzir, não sabe o que vai acontecer. E principalmente inibe empresas de assumir compromissos mais longos. O economista-chefe da Planner Investimentos, Ricardo Martins, cita uma saída já em andamento para tapar esse buraco: a aprovação do projeto de lei que propõe a tributação dos dividendos, aprovado pela Câmara e que agora tramita no Senado. Como é que você financia isso, então, para o ano que vem? Você vai ter que criar alguma fonte de receita, né? E onde está isso? O detalhe é que se tem um projeto de lei já aprovado na Câmara e em tramitação no Senado, esperando talvez um melhor momento. Então, onde é que isso pode acontecer? Justamente nesse projeto de lei que tributa dividendos. Por outro lado, se este governo não permanecer, eu acho que a dificuldade aumenta. Por quê? Porque toda essa renovação que nós tivemos no Congresso não está do lado correto, né? O que eu quero dizer é que não está com um novo presidente que possa vir a ser, né? E aí as negociações vão ser muito mais firmes, né, muito mais acaloradas. Rafael Cortes cita que, de qualquer maneira, o próximo governo inevitavelmente vai herdar um estoque alto de dívidas e também de gastos. Isso, por si só, desenha um cenário desafiador para o próximo ano. Ele vai dar um estoque de dívida muito alto, um estoque de gasto já muito elevado e pressão política para aumentar esses gastos, né? Por isso o choque com as atuais regras fiscais. Então, esse é um dos pontos importantes que explicam alguns dos riscos para a economia brasileira em 2023, não só a política monetária mais apertada, mas a incerteza fiscal certamente vai ser um condicionante e restringe o quanto o Brasil pode crescer. Para o economista-chefe da Planner, o primeiro desafio econômico para o próximo presidente vai ser justamente fechar essa conta e equalizar os benefícios que ajudaram a manter a economia aquecida em 2022 e que também viraram promessas de campanha. O próximo desafio realmente é você manter, né, todos esses benefícios que sustentaram a economia até agora. Para um primeiro ano de mandato, seja qual for o governo, vai ter uma dificuldade muito grande de você manter indicadores bons como a gente vinha tendo, né? Então, eu acho que esse reflexo que vai trazer, em termos de indicadores ruins ou menos ali atraentes para empresário, para investimentos e tudo mais, é que realmente vai impactar.